Marcelo, é uma questão complicada, porque depende muito do que a gente entende por um filósofo. Se a gente for pensar em pessoas que tiveram uma filosofia sistemática, né, e aí a gente pensa em três grandes, ramos da filosofia que são a chamada metafísica, né, ou ontologia, o estudo do que existe, como que as coisas existem, por que elas existem. Depois a chamada teoria do conhecimento, como é que nós conhecemos a realidade, né, como é que a gente evita o erro. E depois a ética. Muitos poucos filósofos, são de fato filósofos sistemáticos, né. Aristóteles, você citou, São Tomás de Aquino, Kant, mas muitos filósofos não são assim. Eu acho que, apesar disso, existe na obra de Maquiavel, alguns dados, e a gente vai falar sobre isso, sobre a teoria do conhecimento, sobre a antropologia. Eu deixei de fora a antropologia, né, o conceito de homem, né, o que que é o homem? Isso é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas, ouvem assim, homem, ser humano, talvez seja melhor, né, mas isso significou coisas muito diferentes ao longo do tempo, né, o que é o ser humano. Porque isso é perguntar sobre quais são os objetivos da vida humana, quais são as finalidades, o que é a felicidade, a relação entre corpo e espírito, corpo e mente. Então, isso mudou muito ao longo do tempo. E algumas coisas disso aparecem até no Príncipe, a gente vai falar sobre isso. Eh, então, assim, de fato, Maquiavel não é um filósofo no mesmo sentido, por exemplo, de Locke, que você citou, de Santo Tomás de Aquino, de Kant, mas eu colocaria ele entre os filósofos, né. Você falou uma coisa aí, de fato, Maquiavel é um divisor entre a antiguidade, a Idade Média e a modernidade. A concepção dele de política, tem muito a ver com isso. Maquiavel vai falar que, assim, a política até então, dizia como que os reis devem ser. Maquiavel não está preocupado em saber como que os reis devem ser, está preocupado em dizer o que que o rei, o príncipe, né, como que ele é, como que os seres humanos são, como que o príncipe é, e então o que que ele faz para conseguir o poder. A gente está baseando muito do nosso estudo aqui hoje sobre exatamente esse livro, O Príncipe de Maquiavel. Ele, vamos dizer assim, ele não é um livro de introdução à filosofia política de forma nenhuma, mas eu acho que, inclusive, isso eu debato até com meus amigos, assim, anarquistas e comunistas. Antes de você ler Marx, eu sempre falo para você ler Maquiavel. Eu sempre recomendo a gente entender o sistema, porque o que foi a obra do Príncipe, né? Vou dar uma contextualizada. O livro Príncipe foi um livro que Maquiavel escreveu. Ele seria como um manual, ele seria como um como se chega ao poder e como se mantém no poder. Então, ele dedicou esse livro ao príncipe de Florença, né? Numa tentativa de se aproximar justamente da nova monarquia de Florença, que antes eles estavam vivendo uma certa república, e isso é muito interessante, que eu queria ter o comentário do senhor sobre o Maquiavel ele ser republicano, mas as pessoas não entenderem que ele era republicano, né? A galera geralmente não enxerga Maquiavel uma figura republicana. E dentro desse livro, o Príncipe, ele é um livro bem curtinho, assim, você acha edições de bolso, assim, com cento e poucas páginas, é super tranquila a leitura, a linguagem é bem arcaica, mas, tipo, não é um livro com uma crítica da razão pura, por exemplo. É um livro que dá para você pegar e entender sem muita coisa prévia. Mas, lembrando, não é um livro de introdução à filosofia política. Ele é um livro que compõe, sim, e, como a gente estava falando, ele inaugura a nova forma de se enxergar a filosofia política. Porque até então a gente tinha lá Platão com a cidade ideal, né, com a polis ideal, você tinha o Aristóteles, você tinha diversos filósofos que pensaram, pô, como que deveria ser a política? Como que deveria ser o governante? O que ia compor a cidade perfeita? Maquiavel não. Maquiavel vai colocar o pé no chão e nesse livro ele vai falar sobre militarismo, como você ocupa uma região, como que você deixa uma pessoa de confiança governando aquela região. Então ele vai falar muito sobre táticas militares, táticas de invasão e perpetuação pela via militar.
obviamente, sobre política, como lidar com relações com a sua corte, como lidar com o seu público, como lidar com os reinos vizinhos. Fala sobre ética, aí daqui a pouco eu quero que o professor faça os seus comentários sobre não é uma ética no sentido de Aristóteles ou Platão, é uma metaética. O que que a gente quer dizer com uma metaética? É uma ética que está além, né? A ética da política não diz respeito aos meros mortais que não estão nesse ramo, né? A ética da política é um modo de se comportar, um modo de agir que tem a sua própria justificação em conseguir governar e obter o poder. Diferentemente daquela ética aristotélica que tem a finalidade como o bem, como a felicidade do ser humano. Aqui, a ética ela não está visando esse bem supremo, ela está visando realmente a governança e a perpetuação do do príncipe ou do governante no seu cargo. Fala um pouco sobre religião, que vai ser um tópico que a gente vai falar mais para frente, né? Como que a religião entra ali como uma ferramenta a favor do Estado, como que a religião ajuda o Estado a se perpetuar, e aqui Isso é uma coisa muito interessante. Você falou uma coisa no começo, Marcelo, que eu acho importante a gente retomar. O século XV, né, o Príncipe é do comecinho do século XVI, mas é ali na passagem de 1500 para 1520, né, esse período que ele está escrevendo. É um período muito conturbado. Você falou aí do Papa Alexandre, havia uma coisa interessantíssima sobre o Papa Alexandre. Os biógrafos dele falam que o que ele queria mesmo era ser general, não papa. Isso era comum. O Júlio II, que é o papa que faz a Capela Sistina, né, no Vaticano, todo mundo já viu, alguma imagem com a Capela Sistina, né, aquele dedo de Deus tocando o dedo de Adão. Todo mundo já viu essa imagem, é uma imagem muito bonita. O pintado por Papa Michelangelo, se não me engano, né? Contemporâneo é exatamente. Maquiavel, contemporâneo é Exato, Maquiavel. exato, exato, exato. É muito interessante porque o Papa Júlio passou mais tempo em campo de batalha do que no Vaticano, da vida dele. Porque havia o problema dos estados papais que você estava falando, né. Havia conflitos com as repúblicas, né, a República de Veneza, a República de Florença, mas também com o chamado Sacro Império Romano Germânico, que queria tirar terras do papa, né. Então, era um período muito conturbado e que tinha muita religião envolvida, né. Quando Maquiavel morre, há pouco tempo, havia começado a Reforma Luterana, então há uma tensão política envolvida. É interessante que você falou aí, do Savonarola. Savonarola, o Maquiavel era um frei dominicano, ditador, que toma o poder, expulsa os Médici de Florença e implanta uma república teocrática e muito rigorosa do ponto de vista moral. Depois o Savonarola cai, é morto, ele é queimado numa fogueira, né, numa praça lá de Florença, e Maquiavel entra em desgraça, porque ele havia achado que, Savonarola era uma coisa boa. Isso é uma coisa interessante, né, é uma coisa interessante, porque mostra muito sobre algo que depois Maquiavel vai pensar, né. Ele diz uma frase famosa no Príncipe sobre Savonarola. Ele acha o tempo todo que Savonarola estava certo do ponto de vista moral, mas agora, quando ele escreve O Príncipe, ele percebe que a política não tem nada a ver com a moral. Elas haviam se separado. E aí ele diz uma frase famosa, que é: "Os profetas desarmados pereceram". O profeta, né, o Savonarola, que sabia o que era melhor para todo mundo, mas como ele não estava armado, ele foi derrotado por quem tinha armas. Isso é uma marca de divisão entre a política e a moral, né. Eu estou aqui com o Príncipe, eu quero ler primeiro eu quero ler uma coisa, que você anunciou, porque é uma passagem muito famosa do Príncipe, que é aquela sobre a raposa e o leão. Sim. Olha o que que Maquiavel fala, e ele escreve bem, né, é bonito o texto dele. Ele era poeta, dramaturgo, o cara Ele era, ele era um manjava, ele humorista. manjava. É, ele tem uma eu conheço uma peça de eu já assisti uma peça de teatro dele, chama-se A Caramba. Mandrágora, A Sei, Mandrágora. sei.
Mas olha o que ele fala assim: "Posto que é necessário a um príncipe saber usar do animal com destreza", né, já que um príncipe tem que se inspirar na natureza e imitar um animal, dentre todos os animais, ele deve escolher a raposa e o leão, pois o leão não pode defender-se de armadilhas, e a raposa é indefesa diante de lobos. É preciso, pois, ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para afugentar os lobos. Aqueles que simplesmente adotam o leão não entendem do assunto. Aqueles que acham que vão poder governar apenas pela força, seja pela força das armas, seja pela força do voto, seja pela força dos princípios morais, se engana. A política exige que a gente seja raposa o tempo todo. E por que que é isso? O que que isso tem a ver com o que você estava falando, que eu acho, assim, muito interessante? Eh, oi? Isso não é os fins justificam os meios? Pois é, e vamos falar sobre essa frase? É porque Vamos. essa frase não está no Príncipe, Sim, Maquiavel mas nunca disse isso, foi um poeta romano, não isso, foi? isso. E aí, o que é interessante é que essa frase, ela expressa bem o pensamento maquiavélico, mas não pelo que as pessoas pensam. E aí a gente está chegando na separação entre política e moral. Olha que interessante, suponha que, o meu objetivo seja evitar cáries. E para evitar cáries, eu assisto aos vídeos do Aldino Vilão todo dia. A minha ação não é racional, porque ela não é eficaz. A eficácia tem a ver com a adequação de meios afins. E é disso que Maquiavel está falando o tempo todo. O quão eficiente é a sua ação, né, Eficiência é a quantos palavra. cobramentos positivos vai ter para você. É. Quer ver? E isso é muito interessante, porque isso está no cerne do pensamento de Maquiavel. Aristóteles, na antiguidade, tinha dito que os fins da existência humana são dados pela natureza. A natureza faz de nós seres propensos a vivermos na polis e a conhecermos. E que nós não podemos escolher os fins da existência humana, mas nós podemos escolher os meios. Maquiavel inverteu essa lógica. O que que ele diz? O príncipe pode escolher o fim que ele quiser, mas uma vez que ele tenha escolhido o fim, ele não pode mais escolher os meios. Ele está dizendo exatamente o oposto do que Aristóteles está dizendo. Se o Se você objetivo é a esco chegada do poder, Exato. Se o meu objetivo é evitar cáries, não adianta assistir o Aldino Vilão, né. Se eu quiser me sair bem no Enem, não adianta eu escovar os dentes, entendeu? Os fins, os meios não estão à disposição e é isso que ele está falando o tempo todo para Lourenço de Médici. Se você quer manter o poder, não adianta você achar que você pode ser sempre o leão que você é. Você vai ter que ser a raposa às vezes. em algum momento você vai ter que ser ligeiro. E Ainda aí mais numa questão de conspiração também, né, porque, exato, eu penso nesse cenário de renascimento, e eu penso assim, hoje a gente tem um parlamento um pouco mais enrijecido, mais constitu um pouco mais difícil de, vamos supor assim, para mover um golpe como aconteceu com a Dilma, foi muito complicado, não foi. Agora, naquele tempo, pô, os cara morria de envenenamento, os cara morria de então assim, para você inclusive, desviar de armadilhas contra a sua própria vida, é necessário você ser uma raposa, cara, é necessário você pensar na conspiração do conspirador. Então eu acho que é, também assumir essa postura da raposa é você antecipar as merda que alguém tá tramando para você. isso. E tem mais uma coisa nisso, quer ver que interessante? Olha essa outra passagem do Maquiavel, o que que ele diz, um pouco para frente. São 2 coisas interessantes. Ele fala assim, ó, eu vou ler 2 passagens que é do capítulo 25. Ele diz assim: porque você falou aí da questão da virtude e da fortuna, né.
Maquiavel fala o Tá um seguinte, tem pouquinho aqui pra frente nos coisas que eu vou colocar aqui pra gente, ó. Pronto, isso. vou colocar aqui no slide pra gente. Vamos lá. Então, o que Aristóteles o que Maquiavel fala sobre isso? O que ele está dizendo é o seguinte: olha, existem 2 forças na história. Uma é o destino, a sorte, a natureza, Deus. Ele chama isso de fortuna. Isso é claro que é importante. Por exemplo, que o Charles III seja o rei da Inglaterra é fortuna, não tem nada a ver com as qualidades dele. Mas Maquiavel diz que também existe uma outra forma, uma outra força que conduz a história, que ele chama de virtu, né. Eh, a gente colocou a palavra aqui em italiano, porque tem eu estava explicando, isso é uma coisa muito importante, virtu é uma palavra que é ao mesmo tempo singular e plural em italiano. E isso para Maquiavel é importante. Porque olha, pensa no caso da raposa e do leão. São 2 virtudes. A virtude da raposa, a esperteza, a astúcia, e a virtude do leão, a força. A virtude do príncipe não é nenhuma nem outra, é saber escolher qual das 2 é adequada para o momento. Então, ao mesmo tempo, é uma só e são várias, a virtude. Mas olha que coisa interessante e como é que isso tem a ver com o Brasil. Olha que coisa, parece que ele estava escrevendo pensando no que ia acontecer com a covid no Brasil. Olha o que ele diz: "Algo semelhante ocorre com a fortuna, que demonstra toda a potência ali onde a virtude não lhe pôs anteparos. E para aí ela volta a seus ímpetos, onde sabe que não construíram barreiras nem diques para detê-la." O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: rio transborda no mundo inteiro. Rio transborda no Brasil, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, mas alguns governos, antes do rio transbordar, falaram assim: "Deixa eu colocar um dique para conter as águas se ele transbordar." É isso que ele está falando. A fortuna só tem força onde a virtude não colocou limites antes. O que isso tem a ver com o Brasil? É que tenha aparecido um vírus na Ásia, isso é fortuna, isso é destino, isso é natureza, isso é Deus, isso é sorte, azar. Agora, que alguns governos estivessem mais preparados para impedir os efeitos catastróficos desse vírus, isso é a virtude na política. Foi isso que faltou no Brasil. Faltou virtude, faltou a A capacidade. fortuna, ela é a con é o contexto, né, é o contexto. Eu gosto de ler também, assim, justamente nessa questão da pandemia, né, a Que a for natureza, isso é uma coisa muito interessante, sabe, Marcelo? Tem a ver com essas diferenças que a gente estava falando entre os gregos e os renascentistas. Os gregos achavam que a vida humana, ela estava inserida dentro do que eles chamavam de natureza. É uma palavra um pouco mais complexa, é physis, né. Uma das traduções é natureza, né, a natureza, o homem fazia parte da natureza. Mas na modernidade, para os renascentistas e sobretudo depois dos renascentistas, a natureza é um inimigo a ser vencido. É o vírus, por exemplo. Isso é a natureza. É a seca, é a doença, é a meningite que está voltando, é a paralisia infantil que está voltando, porque as pessoas não estão se vacinando, a né. fome, a fome seria? A fome, pois é, a fome não. Eu acho o seguinte, a gente tem que separar 2 coisas na fome. A primeira coisa é a natureza, né, não chove. É a E qual escassez de produção. isso. Mas a outra coisa é que existem maneiras de contornar isso. E o governante que é raposa, antes do problema acontecer, tenta contorná-lo, né. Acho que existem exemplos históricos, assim, transposição do Rio São Francisco, as cisternas no Nordeste, tudo tem a ver com isso, né. Maquiavel
está ligando a política a essa ideia de eficiência. O que faz alguém um bom governante não são os seus princípios morais, É a sua eficiência no é a reinado. sua eficiência. Sabe por quê? E é isso que eu estava falando no início, que existem elementos de uma teoria do conhecimento, de uma antropologia. É que Maquiavel convencido de que eu não posso saber se você, se eu não, eu posso saber se eu. Eu não posso saber se você, se o Bolsonaro, se o Lula, se o Ciro Gomes, se a Simone Tebet tem boas intenções. Eu não posso saber o que vai dentro do coração de uma outra pessoa. Então, se eu quero julgar a pessoa, só pode ser pelos resultados da ação dele. Ele fala assim, ó: "Eu vou acabar com a fome". Acabou ou não acabou? "Eu vou acabar com o desemprego". Acabou ou não acabou? É isso que vale na política. E aí Discurso, todo mundo pode ter, né. Eu posso ter um discurso cristão, etcétera, e ser um monstro, e fazer coisas monstruosas. E um outro pode não falar em Deus e agir conforme, o que uma determinada religião ensina. Esse é um problema que Maquiavel está tratando. Ele diz isso para o príncipe. Olha o que ele fala. Ele fala assim, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha o que ele diz. Nas ações de todos os homens, especialmente nas dos príncipes, quando não há juiz a quem apelar, o que vale é o resultado final. O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte: se nós dois brigarmos, né, para saber quem é dono desse boné que você está usando, a gente pode recorrer a um juiz. Mas quando os reis brigam, quando os príncipes brigam, eles não têm a quem recorrer acima deles. Então o povo vai julgar, como não tem alguém para julgá-los, vai ser a capacidade deles de realizar o resultado que vai ser o critério que o povo vai usar para julgar. Deixa eu ler de novo a frase. Nas ações de todos os homens, especialmente nas dos príncipes, quando não há juiz a quem apelar, o que vale é o resultado final. Não tem juiz que possa dizer o que vai dentro do coração humano. Nenhum juiz humano pode fazer isso. Então, o que vai dentro do coração humano, de fato, não interessa para a política, porque nós não podemos avaliar. Pode ser, depende eu muito queria do entrar agora num tópico que é hã, a antropologia do homem de Maquiavel, né, que a aham, gente pode fazer uma certa leitura sobre não só os candidatos à presidência, mas também, como a gente está falando, os deputados, os senadores que estão embarcando nisso, né. aham, Para o Maquiavel, a galera costuma dizer que o homem é mau, uhum, naturalmente é mau, ao menos que ele precise ser bom. Então, o bem ali, então, está pressuposto que ele não é a natureza do homem. O homem ele não tem uma inclinação natural a fazer o bem. O bem entra como uma ferramenta. Ele uhum, entra como um pano de fundo para justificar uma ação ou para causar uma impressão, né? O Maquiavel ele vai descrever que os homens eles são naturalmente egoístas, usurpadores, desejantes e invejosos. Ou seja, o ser humano ele tem uma predisposição gigante a desejar o cargo do outro, a querer estar no lugar do outro, a poder maquinar o plano mais fudido possível para conseguir pegar o lugar do outro. Ele é naturalmente egoísta, se ele puder pegar só para ele, ele vai. Então, assim, o Maquiavel ele está descrevendo, sim, qualidades ruins, ou qualidades pejorativas, ou vícios que são naturais do homem. E ele isso é uma coisa interessante. Maquiavel de fato fala isso, mas às vezes eu tenho a impressão que ele não está sendo sincero. Deixa eu voltar naquela passagem do leão, porque eu vou ler um pedacinho que vem depois, e que tem a ver com isso. Mas eu vou ler então desde o início do leão, porque é uma passagem célebre, eu acho que vale a pena a gente repetir. Dentre todos os animais, ele deve escolher a raposa e o leão.
pois o leão não pode defender-se das armadilhas, e a raposa é indefesa diante dos lobos. É preciso, pois, ser raposa para reconhecer as armadilhas e leão para afugentar os lobos. Aquele que simplesmente adotam o leão não entendem do assunto. Portanto, olha o que ele diz agora. Um soberano prudente não pode nem deve manter a palavra quando tal observância se reverta contra ele e já não existam os motivos que o levaram a empenhá-la. Está dizendo, ó, um soberano prudente não tem que manter a palavra quando as condições mudaram. E aí ele completa, que é o que me interessa. Se todos os homens fossem bons, esse preceito não seria bom. Mas como eles são maus e não mantêm a palavra dada ao príncipe, esse também não deve mantê-la perante eles. As pessoas falam assim, então quer dizer que o Maquiavel está sugerindo que o príncipe minta? Eu acho que não é isso. O que ele está dizendo é que a mentira pode ser usada para realizar os fins. Né? Pode-se mentir com boas intenções. Isso é uma questão complicada na política. O Kant tem um texto famoso contra isso, né, chamado Sobre um suposto direito de mentir por amor à humanidade, em que ele fala contra. Mas o que que Maquiavel está dizendo? E isso eu acho que é uma coisa muito interessante. É que talvez bem e mal não tenham lugar na política. A política não tem a ver com bem e com mal. Não tem a ver com Deus e o diabo. A política tem a ver com a adequação de meios para realizar projetos. É isso que faz de alguém um bom político. Ter boas ideias não é suficiente. É uma parte importante, mas não é suficiente. Né? Como diria Karl Marx, de boas intenções o inferno tá cheio, E né? o que é o bem? Esse que é o problema de Maquiavel. O que é bom para você, para mim é ruim. Né? Pode ser que para você ir ao terreiro na sexta-feira seja uma coisa boa, e eu seja um ultra fundamentalista cristão e acho que tem que É uma fechar o terreiro, heresia, é um tem que fechar o crime. entendeu? Então a primeira coisa que Maquiavel está falando é que o mundo agora tem pessoas muito diferentes. Então a gente tem que tirar esse conceito de bem, porque ele é nocivo. O que que é bom, o que que é mal, onde de que lado que Deus está, né. Então vamos tirar o bem da política, vamos pensar a política em outros termos. Então eu acho que isso é uma coisa, interessante, né. Você falou aí muito importante o que você falou, lá do asno de ouro, porque na natureza não existe bem e mal, Exato. não O existe animal bem. não tem o leão não chora quando ele mata a gazela. Não, não chora. E ele não mata a gazela porque ele é mau. Exato. Entendeu? Então, se a gente tirar o bem e mal da política e deixar ele só na moral, a gente está fazendo um bem para todos. Ele tem uma passagem que fala isso, que o verdadeiro governante, ele deve agir baseado no bem comum. Uhum. Maquiavel, ele coloca isso na obra dele. Deixa eu ver aqui qual que é o trecho. Hum. Tá grifado aqui na citação de Maquiavel, que ele fala. O autor aqui nesse livro, ele É. coloca esse contraponto, que Maquiavel, ele trata de uma questão meio pessimista, meio, né, que o homem é mau, mas ele coloca também que o governante, o norte para a ação do governante é o bem comum. Que traz uma certa contradição, né? Porque, pô, se o governante é mau, se ele é egoísta, se ele é invejoso, se ele é isso, se a condição natural, antes de colocar o cargo político, ele, enquanto ser humano, ele é mau, por que então o dever, ou pelo menos o norte de toda ação do governante é visar o bem comum, né? Só até meio paradoxo, porque se a natureza é má e o horizonte é o bem,
como é que vai fazer essa ligação? Como é que vai fazer esse meio termo? Eu acho que é aí que cai o que o senhor está falando, é tirar de jogada esses juízos, essas ideias que o ser humano ele é bom, ele é mal, ele faz o bem, ele faz o mal, porque, querendo ou não, vai cair nessa perspectiva individual. Pô, para mim regulamentar o mercado é uma coisa boa, para mim regulamentar o mercado é um suicídio econômico. Então assim, são argumentos, são construções e são visões sobre uma certa coisa que, acabam sendo individual, acabam tendo uma linha de raciocínio muito individual. Porém, para o governante ele conseguir conduzir um reinado, ele tem que pensar no bem comum. Só aí que ele vai ter o sucesso justamente do seu governo. Uhum. Deixa eu levantar uma questão polêmica aqui, que tem a ver com isso. Para alguém, Hitler foi bom. Pode ser lá que a mulher dele, a Eva Braun, achasse ele ótimo, né. Eh, é provável que qualquer vilão da história tem alguém que ache ele uma boa pessoa. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer na política é tirar o conceito de bom, de bem. Por outro lado, eu acho que tem 2 coisas que são importantes, acho que a gente falou pouco sobre isso. Uma delas é que quando Maquiavel escreve O Príncipe, ele já havia escrito um outro livro, né, que é o Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, né, em que ele defende uma visão republicana. Mas aqui ele está falando o tempo todo para o príncipe. Bom, a gente sabe, ou especula-se que o Maquiavel tinha um objetivo com o príncipe, que era conseguir, cair nas graças novamente dos Médici. Por isso que ele dedica ao Lorenzo de Médici e fala sempre para o príncipe. Mas ainda assim, eu vejo traços republicanos aqui. Deixa eu dar um exemplo para você. Apesar de Maquiavel falar em fortuna e virtude, Maquiavel claramente acha que a virtude é superior à fortuna. Porque a virtude pode colocar diques para a fortuna. A fortuna não coloca diques para a virtude. Isso tem a ver com a república, sabe por quê? Porque a república é o governo da virtude e não da fortuna. A monarquia é o governo da fortuna, do destino, da sorte, né. O Carlos deu sorte de ser o filho primogênito da rainha Elizabeth. Sorte. Na monarquia a sorte é importante. Na 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 república não. A república é a virtude. E o que é a virtude? É a capacidade de conter o destino, o azar, a natureza, a seca, a doença, a fome, o desemprego. Isso que é a virtude. Então, assim, nas entrelinhas, né, não é o objetivo dele é cair nas graças dos Médici de novo, mas existe ainda um viés republicano na teoria dele sobre a política. E aí tem mais uma coisa interessante sobre isso, que é que às vezes quando eu fico insistindo em retirar o bem da política, que eu tô e que Maquiavel está pregando uma visão amoral da política. Exato. Talvez seja exatamente o contrário. Talvez seja porque a moral e a política se separaram, que eu posso falar que a política é imoral. Se elas fossem uma coisa só, não faria sentido essa frase. É só quando eu separo os princípios morais, que são importantes, da, ah, da eficiência, da política, é que eu posso dizer que uma boa política tem que respeitar esses princípios que não são delas, vem de fora, vem da moral. A questão da corrupção tem a ver com isso. Num mundo em que política e moral não se distinguem, eu não posso falar em corrupção. Não pode A apontar o corrupção dedo, porque não cabe não a isso pode, criar um juízo. não é? E aí, então assim,
é preciso ver esses outros aspectos do Do Príncipe, né. O pensamento dele. O É uma obra muito importante na história da humanidade, porque marca uma ruptura. E essa ruptura tem a ver com a modernidade. E essa modernidade tem a ver com o fato, primeiro, de que nós somos muito diferentes uns dos outros, e que temos projetos diferentes. E as revoluções estão ligadas à virtude, todas elas. A Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a a Revolução Soviética, Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, qualquer revolução, de qualquer lado político, né, países que são capitalistas, países que foram por algum momento socialistas, etcétera, todos eles têm essa ideia de que nós podemos conter, impedir e mudar o destino. E essa é uma ideia maquiavélica. A virtude consegue vencer o destino, a natureza, a sorte, e aí eu vou colocar a palavra mais polêmica para pôr fogo na questão: Deus. Maquiavel tem a sua máxima: "É melhor ser temido do que amado". O Aham. ideal é que você seja os 2, né, que Isso. você inspire respeito, que as pessoas não pensem em se revoltar contra você, mas que tenham uma certa admiração. Agora, nesse juízo, né, nessa balança, nessa medida aqui que ele está falando, por que isso eu estou colocando numa visão um pouco mais vulgar, né, a gente está explanando aqui de uma maneira mais tranquila. Por que que é melhor ser temido do que amado? O medo, ele é um sentimento em comum que você consegue provocar a todas as pessoas. Agora, a admiração, aquele sentimento de você gostar, não é comum a todos. É o famoso, nem Jesus agradou a todos, mas o diabo todo mundo tem medo. Então, Uhum. eu acredito que é por aí que Maquiavel, bom, que essa frase é associada à filosofia de Maquiavel e é associada a todo esse pensamento de conquista e de se manter ao poder. Agora Porque você falou uma coisa que eu queria falar também, sobre essa questão do temor, do ser amado. Eu acho que isso, tem mais um elemento interessante nisso, é que a antropologia, né, o conceito que ele tem de homem, faz parte dele, desse conceito, a ideia de que nós temos memória curta. Tem uma frase famosa também do príncipe que ele fala assim: "Quando um príncipe assume o poder, ele tem que fazer todo o mal de uma vez só, e o bem aos poucos". Por quê? Porque a gente tem memória curta. O mal que me ocorreu há 4, 5 anos atrás, eu não vou lembrar. Mas se o bem só me ocorreu há 5 anos atrás, eu não vou me lembrar também. Eu vou me lembrar, então faz o mal de uma vez, o povo vai esquecer e fica fazendo o bem aos poucos, que o povo vai lembrar.